Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar do nosso cura do paralítico, nosso Mestre Jesus. Galiléia era uma região de rara beleza. Ali ficaram escritas nas páginas do tempo as mais belas lições do Evangelho, imortalizada nas montanhas e nos vales, nas areias do mar de Tiberíades, ou nas folhas de suas árvores, e cantava a cantata do amor escolhida pelo Mestre. Mestre na harpa sensível, e de sua alma ainda ressoa na atualidade. Em Cafarnaum, a cidadezinha que viu nascer muito dos ensinamentos de Jesus, morava também Simão Barjonas. O frescor das planícies e os ventos benfazejos do lago Genezaré poderia ser assim atraídos para a região, a atenção de reis, governantes ao longo da história, que para lá se dirigiam em férias. De extensão pouco maior que a Baía da Guanabara, o mar de Genezaré, também conhecido como Tiberíades ou Mar da Galileia, era de um raro esplendor. Talvez por isso lembrasse a Jesus as profundezas da alma humana que ele amava integralmente. Subindo num monte próximo, o rabi olhava a região ao redor com a alma nostálgica. Ao longe, as moradas dos pescadores e dos homens simples, cujas almas robustas estavam prestes a ser transformadas para sempre em cartas vivas do sublime amor. O meigo rabi desceu o monte em direção à casa de Simão. Mesmo ainda distante, pôde observar a multidão que se acotovelava junto à morada do pescador de almas. Naquela época, as casas eram construídas de forma particular. Jardins embelezavam até mesmo as mais simples moradas dos homens. Os aposentos eram distribuídos na periferia, enquanto a área central das residências era dedicada ao lazer, como se fosse uma sala de visitas. A comieira era feita com clarabóias, de tal forma que pudessem ser abertas e assim dar entrada ao ar que provinha do mar, refrescando assim todo o ambiente. Normalmente se encontrava no fundo das casas uma escada improvisada, através da qual se pudesse chegar às clarabóias. A casa de Simão não era diferente. Também não era diferente dos demais homens o comportamento do filho de Jonas. Havendo convidado o mestre para pousar em sua vivenda, Simão também se incumbia da tarefa de divulgar por todos os arredores de Cafarnaum que receberia naquela tarde a visita especial. Afinal, todos precisavam saber que ele era amigo íntimo de Jesus. Os conhecidos e vizinhos deviam ter notícia de que Simão usufruía da presença do mestre de tal forma que a sua casa e a sua pessoa faziam parte dos comentários de todos os habitantes dos arredores. Mas não somente os amigos tiveram a atenção despertada para a visita de Jesus à casa de Simão. Escribas e fariseus, representantes do sumo sacerdote, igualmente acorriam ali, na esperança de poder tentar Jesus e colocar fim publicamente ao trabalho do mestre, que tanto os incomodava. Além deles, a notícia da visita de Jesus atingira a multidão de aflitos e desesperados, ávidos de benefícios imediatos. Este era o quadro que se esboçava naquela tarde, quando Jesus se dirigia à casa de Simão, também chamado Pedro. A multidão se acotovelava à porta da entrada da pequena casa, enquanto Pedro, do lado de dentro, era alvo de perguntas, olhares e observações das pessoas presentes. De certo modo, ele se sentia o segundo homem mais importante naquela tarde, já que era o anfitrião e amigo pessoal de Jesus, o mestre dos desvalidos. Sabendo o que o aguardava nas horas que se seguiam, Jesus cobriu a cabeça com o manto que lhe fora oferecido por Maria, sua mãe.
Disfarçava sua aparência e seu olhar a fim de que pudesse chegar à casa de Simão. A caminho decidiu entrar pelos fundos, pois chamaria menos atenção naquele momento. Dentro da casa, a multidão já se encontrava impaciente, aguardando a presença daquele que representava a solução para seus mais diversos problemas. Cobravam de Pedro, constrangendo-o. O apóstolo tentava acalmar os ânimos, pois a sua experiência dava-lhe convicção de que Jesus não faltaria ao compromisso, embora não havia sido combinada a presença de tanta gente como ocorria ali naquele momento. Todavia, Pedro sabia do amor de Jesus. E, afinal, ainda que a seu modo, o próprio apóstolo estava contribuindo com a divulgação da mensagem da Boa Nova. Num gesto muito humano, Pedro somava a sua multidão, procurando beneficiar-se da amizade e da visita do Mestre. Ele conseguira chamar a atenção de muita gente para si e para o fato de que ele era um amigo pessoal de Jesus de Nazaré. Disfarçando seu olhar inigualável e inconfundível, Jesus caminha despercebido para os fundos da casa de Pedro e por lá adentro ao recinto. Quando ainda estavam todos dominados pela euforia das conversas e comentários, o homem da Galiléia de Nazaré e de todos os lugares caminha até a sala e lentamente retira o manto de sobre a sua cabeça. Se na aparência Jesus se confundia com o homem mais simples do povo, isso não ocorria com o seu olhar. Ao fitar a multidão que conversava em voz alta e tom elevado, um a um que cruzava os olhos com o olhar de Jesus e aos poucos se acalmando. O burburinho cessava progressivamente e antes mesmo que se estabelecesse o silêncio completo, ouviu-se na casa de Simão a voz magnética e distinta do mestre nazareno. A paz seja convosco. A bênção que costumariamente Jesus pronunciava de hebraico com shalom magnetizava a multidão, que imediatamente se calou. O olhar de todos se voltava agora para Jesus, enquanto Simão passava para o segundo plano. Mãos estendidas, olhar profundo e devastador, ele falava para a alma. Baixou com vagar seus braços à medida que caminhava e a passos lentos pôs-se a falar logo abaixo da clarabóia. Vim trazer-vos o reino do meu Pai, e a minha palavra é revestida de autoridade, pois que esse reino que anuncio aos vossos corações é a extensão da minha própria vida. Trago-vos a boa nova, a notícia de um reino que já foi inaugurado, embora muitos não o tenham percebido. Esse reino de Deus será esperança para os famintos e sedentos de justiça e de misericórdia. Nele os anseios da alma humana serão plenamente satisfeitos, já que todos anelam e querem a felicidade. Porém, as bases e a política desse reino novo não se assemelha às políticas humanas. Eis que vos trago algo que ultrapassa o atual pensamento da humanidade. Trago-vos a política divina do amai-vos uns aos outros. A força desse reino está no coração, na capacidade de amar, de doar, transformando-se assim um de vós na mensagem viva e no próprio mensageiro da felicidade. A multidão estava admirada com a força moral da qual se revestiam as palavras de Jesus. Estavam habituados a ouvir os longos discursos nas sinagogas que mais serviam para aumentar o orgulho dos fariseus. Mas ali estava quem era superior a toda encenação farisaica. Jesus falava com convicção e ao mesmo tempo com profundidade. Ele sabia tocar as almas humanas com palavras fáceis de serem compreendidas. Desprovido da complexidade do vocabulário, aprendido na educação mundana e que não atingiu o objetivo, Jesus falava ao coração. E porque vivia tudo o que pregava, havia em sua mensagem uma força moral irresistível. Escribas e fariseus, incomodados,
ameaçavam deixar o ambiente, pois sentiram que não havia como enfrentar o homem chamado Jesus. Quase desistiram de ali permanecer quando a situação modificou-se bruscamente. Ouviu-se um barulho repentino, um burburinho na multidão que até então estava como que estagnada diante da mensagem do mestre. É que do lado de fora alguns homens tentavam abrir passagem para conduzir a Jesus um paralítico, enfermo do corpo e da alma. No entanto, a resistência era maior do que esperavam. Jesus, conhecendo a dor do homem que estava sendo conduzido no leito, aumentou a voz, continuando a falar ao povo. Não se deixou interromper, embora o seu psiquismo já houvesse captado o pedido mudo de socorro que partia daquele homem. Devido à resistência oferecida pela multidão, que se acotovelava na entrada da casa de Pedro, os condutores do homem paralisado decidiram buscar outro caminho. Foram pelos fundos da casa e lá encontraram a escada que conduzia a claraboia e arquitetaram um plano para levar o infeliz homem à presença de Jesus. Amarraram o pobre ser em sua maca e com algumas cordas o elevaram até a claraboia da casa de Simão. Jesus ainda se dirigia ao povo e, entretanto, como sabia o que se passava no exterior da casa, deu 2 passos para trás e, sem que sequer notassem o seu gesto, liberou o local que ficava logo abaixo da claraboia. A seguir, todos presenciaram algo incomum. Um homem era içado da claraboia lentamente. O olhar dos presentes desviou-se até o paralítico, que estava então amarrado ao seu leito e descia pouco a pouco em direção a Jesus. Ao ser depositado no chão, aos pés do mestre, todos se calaram de imediato, já que a intromissão tão incomum havia despertado os ânimos. Escribas e fariseus em seu canto cochicharam. Queremos ver agora como ele poderá mostrar a força do seu tão falado reino. Não dizem que ele cura? Ironizou o outro. Conhecemos esse miserável e sabemos que sua doença é incurável. Vejamos como esse rabi vai se sair então. O homem deitado e ainda preso à padiola que lhe servira de elevador, trazia os membros endurecidos, rijos, já havia anos. Ainda podia falar, todavia. Foi então que todos ouviram a sua voz gutural, rasgando-lhe a garganta diante do esforço, fazendo com que a sua fisionomia se transformasse numa máscara de rara feiura. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O mestre parado mirava o homem paralítico e lhe sondava o coração, bem como os corações dos demais que permaneciam à espreita do desfecho daquelas cenas. Conhecia profundamente a alma dos homens e os seus pensamentos. Que queres que eu faça? Indagou Jesus. Que eu seja curado, Senhor, rasgava a alma daquele infeliz. Os fariseus acreditavam que ali se encerraria o ministério de Jesus. Pensavam que o mestre não tinha saída para a situação. Diante da multidão era colocado à prova o poder de Jesus e a veracidade das suas palavras. E após um breve diálogo com o homem, Jesus pronuncia, em nome do amor e do reino do meu Pai, eu te digo, levanta-te e anda. Mas, Senhor, balbuciou o enfermo em sua incredulidade, sou paralítico e todos aqui me conhecem desde a mocidade, eu não posso andar. Fixando o olhar nos olhos do paralítico, o mestre irradiava um intenso magnetismo espiritual. Em nome do reino de amor e de meu Pai, que me enviou, eu te digo agora, levanta-te e toma a tua cama e vai. Fariseus e escribas murmuraram, questionando a autoridade de Jesus, e a multidão aguardava os resultados visíveis do seu poder. O paralítico não conseguia desviar seus olhos de Jesus. Parecia que naquele momento o céu encontrara a terra, e desse olhar cruzado fluiu energias e uma intensidade de amor tal qual que nada no mundo lhe poderia opor resistência ou sequer nublar. Levanta-te, tornou a ordenar Jesus,
com uma voz firme. Em princípio, um leve tremor passou pelos membros enrijecidos do enfermo de Cafarnaum. As mãos paralisadas há décadas começaram a se movimentar enquanto jatos poderosos de fluidos extravasavam dos olhos do mestre. Ao verem o que ocorria, os fariseus e a população ali reunida começaram a falar, todos ao mesmo tempo, assustados, sem compreender a autoridade moral do rabi. Cada membro enrijecido daquele homem parecia ganhar vida repentinamente. E enquanto isso, seus olhos não conseguiam se furtar ao olhar penetrante do Nazareno. Para o espanto e a comoção geral, o antigo paralítico vai aos poucos se erguendo, após se curvar levemente diante do mestre. Já inteiramente de pé, toma o próprio leito e abre caminho entre o povo estupefato. Jesus o acompanhava com os olhos e as pessoas ali presentes mal haviam presenciado o fenômeno tão surpreendente que cada um dos seus males procurava agora se chegar ao rabi da Galileia, a fim de se beneficiar individualmente de alguma maneira. Jesus passou o resto da tarde curando, falando do reino. Do lado de fora, Pedro fazia questão de informar a cada um que saía da sua casa com a bênção de Jesus. Ele é meu amigo, eu sou um dos seus apóstolos. Humano como todos os demais, Simão Barjonas, igualmente, projetava em Jesus seus anseios particulares no seu caso. Queria aparecer à sombra do Nazareno. Desejava se destacar ao lado de Jesus. Ele era apenas humano, e o mestre sabia compreendê-lo, e permanecia amando-o profundamente. Em sua serenidade, Jesus conhecia certas experiências reservadas àquele Filho de Deus, que a seu tempo aprenderia a lição da simplicidade. Escribas e fariseus saíram furiosos do ambiente doméstico sem se conformar com os fenômenos que presenciaram. Aliás, o fenômeno, pura e simplesmente, não convence nem converte. Ele apenas alicerça a fé daquele que creu, sem nada a ver. Para o incrédulo, o fenômeno permanece incompreensível. Jesus curava as dores do povo enquanto ministrava o ensino moral. Mais tarde, quando Pedro notou uma gota de suor descendo a face de Jesus, despediu o povo que não se fartava de receber os benefícios irradiados da doce presença do nosso Mestre. Jesus então convidou Simão, Pedro, para uma caminhada à beira do lago. Os ventos do mar da Galileia alvoroçavam os cabelos de Jesus que lhe caíam sobre os ombros. Naquela noite que se precipitava sobre a cidade de Cafarnaum, Jesus chorou. Uma lágrima discreta substituiu o suor de minutos atrás. Pedro, abraçando seu mestre, argumentou: "Por que choras, Senhor? Eu mesmo vi os benefícios que distribuísse entre os homens. Eu vi pessoalmente o paralítico andar após o concurso do teu amor. Choro por ele, Pedro, sentenciou Jesus. Não entendo, Senhor. Não compreendeis ainda a natureza do meu reino de amor? A multidão também não conseguiu entender a minha mensagem. Aquele homem curado de paralisia, prosseguiu Jesus, desce agora para o encontro com a prostituição, tentando, de acordo com seu entendimento, compensar os anos de reclusão benéfica e educativa proporcionada pela sua enfermidade. Mas, Senhor, tornou a falar Pedro, e quando aquela mulher que curaste logo depois? Não estará ela porventura feliz agora? Não, Pedro. Ela também não compreendeu a mensagem do meu reino. Desce nesse exato momento a planície e planeja se vingar dos familiares que a rejeitaram durante os anos de dissabor. Mas, Senhor, choro por ele, Simão, e por você também. Jesus deteve os passos próximos a uma pedra. Recostou-se nela e mirava as primeiras estrelas nos céus. Pedro resolveu respeitar o silêncio que se fazia, admirando também o firmamento. Foi Jesus quem quebrou o silêncio, falando enquanto apontava as estrelas distantes. O meu reino, Pedro,
é tão vasto como as estrelas dos céus. Hoje presenciaste o fenômeno e não o compreendeste. Mas virá a hora em que deverei retornar às estrelas e os deixarei na terra, representando-me entre os homens. Senhor, quando eu for, falava Jesus, enquanto agora o apóstolo é quem chorava, enviarei um Consolador para ficar convosco eternamente. Só então, quando ele vier, é que entendereis o significado verdadeiro dos meus atos e das minhas palavras. Pondo-se a caminhar novamente, o mestre de Nazaré, da Galileia e de todos os recantos da terra, retornou para a casa de Pedro, deixando a marca dos seus pés sulcada nas areias do mar de Tiberíades. As águas em breve apagariam aquelas pegadas. Contudo, o tempo não conseguiu apagar a grandeza do seu amor. Todas as guerras dos homens e todas as atitudes inglórias da humanidade não conseguiram apagar a grandeza do amai-vos uns aos outros. Realmente, essa mensagem de Jesus faz calar fundo nos nossos corações. Amai-vos uns aos outros. E estamos vivendo um momento muito difícil para que possamos colocar em prática na nossa vivência essa frase: amai-vos uns aos outros. Graças a Deus e graças a Jesus. Beijos em seus corações.